Boa tarde, galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje nós vamos trabalhar sobre a resultante centrípeta. Quando a gente fala força centrípeta, nós estamos falando força resultante centrípeta, é a resultante da ação, é a força resultante da ação de todas as forças que atuam no corpo durante um movimento curvilíneo ou circular. Então, sempre que um objeto estiver em um movimento curvilíneo circular, ele vai ter uma força resultante centrípeta. E essa força resultante centrípeta, vamos anotar aqui, ó, se é uma força resultante centrípeta. Se é uma força resultante centrípeta, por se tratar de uma força, ela deve apresentar direção, sentido e módulo. Então, são as três características que vão definir exatamente essa força, ou deixar ela perfeitamente definida. Então, qual é a direção dessa força resultante centrípeta? A direção é sempre uma reta que passa pelo objeto e pelo centro da trajetória curvilínea. Então, direção, uma reta que passa pelo centro da trajetória e do objeto, certo? Eu vou escrever mais para baixo o sentido e o módulo. O sentido, então sentido. O sentido, gente, sempre essa força resultante centrípeta vai ter sentido apontando para o centro da trajetória. E o módulo por ser uma força resultante, o módulo vem da segunda lei de Newton, gente. Ó, a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Se nós estamos falando de uma força centrípeta, a gente vai dizer o seguinte, ó, força resultante centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta, ok? Se vocês lembrarem um pouquinho antes, nós vimos que a aceleração centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa é a tua aceleração centrípeta. Então você tem que força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Ok? Esse é o módulo da tua resultante centrípeta. Uma aplicação desse conceito pode ser o globo da morte, pode ser um carro em uma pista plana, curvilínea ou uma curva, pode ser um automóvel passando por uma depressão, certo? Ou por uma lombada. Então são N aplicações que nós temos. Para que possamos entender e considerar a relação, geralmente, que eles vão te perguntar, qual é a força normal que o solo exerce sobre o móvel que está em determinada situação, ou até mesmo qual é a força centrípeta que está atuando, nós precisamos considerar algumas coisas. Vamos fazer um exemplo e nós vamos entendendo melhor. Vamos pegar o caso de um globo da morte, ok? Então, num globo da morte, o globo da morte é o seguinte, nós podemos, o globo da morte. No globo da morte, nós temos algumas situações do tipo, se nós pegarmos e desenharmos o globo aqui, nós podemos ter o nosso motoqueiro. O globo da morte é aquele globo onde a moto, o motoqueiro fica andando lá dentro, né? Então, nós vamos considerar alguns pontos. Nós vamos considerar o ponto A, quando o motoqueiro está passando por aqui, ponto A, um ponto B,
e um ponto C. Poderíamos também representar um ponto D aqui, ok? Mas o ponto D vai ser muito parecido à análise com o ponto B. Então vamos deixar só esses 3 pontos. Então vamos pensar no seguinte, ó. Quando o motoqueiro está passando por esse ponto aqui de cima, imagine que esse ponto azul seja o motoqueiro, ele está em contato com o globo. Então ele vai conseguir passar aqui por cima, descer, passar aqui embaixo, sem que ele caia, ok? Então ele precisa passar por aqui sem cair. Mas agora eu pergunto, se ele está passando aqui por cima com uma determinada velocidade, a tendência é que ele empurre o globo para cima. Ele vai empurrar o globo para cima. O pneu vai empurrar o globo para cima. O globo vai empurrar ele para baixo. Então tem força normal. Então quais as forças que atuam no motoqueiro aqui? O que a gente já sabe é uma força peso, que é sempre vertical para baixo, neste caso, né? Peso. E vai surgir aqui uma força normal para baixo. Então, qual que é a tua resultante da ação dessas duas forças? É uma força centrípeta também para baixo, ó. Força centrípeta. Então, no ponto A, vamos colocar aqui, ó, no ponto A. Esse é o nosso primeiro caso. No ponto A, nós vamos ter que força centrípeta é igual à soma da normal mais a força peso. Ok? Então, no ponto A, nós vamos ter isso. Força centrípeta é igual a normal mais o peso. Tá, professor, mas se eu quero descobrir a normal? Normal é igual, ó, normal, passou para lá, ó, força centrípeta menos peso. Beleza? Então, se eu quero saber a normal. Agora, pergunto a você, se você quiser passar aqui por cima com a velocidade mínima, se ele pergunta assim, qual a velocidade, ó, velocidade mínima para passar no ponto A. Então, a velocidade mínima para você passar aqui sem cair é quando você está passando e você quase não encosta no globo, ou seja, você não empurra o globo. Então, a tua normal é 0, ó. Velocidade, né? A tua normal aqui tem que ser 0. Se a tua normal é 0, ó, se a tua força normal é 0, a força centrípeta tem que ser igual a peso. Ok? Então, a tua força centrípeta é igual ao peso. Então, a resultante é somente a força-peso. E lembram do módulo da força centrípeta? V ao quadrado sobre R igual a massa vezes gravidade. O que dá para fazer com essas massas? Ó? Cortar. Sobrou quem? Sobrou velocidade ao quadrado. Eu vou passar o raio para lá. Ó. Velocidade ao quadrado igual a raio vezes gravidade. Ou seja, a tua velocidade mínima, assim, é raiz quadrada do raio vezes a gravidade. Ou seja, se eu quero saber qual é a mínima velocidade que eu posso passar pelo ponto mais alto do globo da morte, independe da massa da pessoa, independe da massa da moto, do motoqueiro, independe disso. Eu tenho que atingir essa velocidade aqui, senão eu vou cair. Então você tem que embalar, passar com essa velocidade mínima aqui por cima, senão ele cai. Ok? Essa formulazinha aqui é bastante comum, os vestibulares, exercícios cobrarem bastante. Então, fica atento, às vezes vale a pena memorizar. Certo? Vamos então para o próximo caso, para o ponto B. Então, ó, no ponto B. No ponto B, gente, você vai perceber o seguinte. Aqui você vai ter uma força peso para baixo. E você vai ter uma força normal para cá. Ó. Então, qual a intensidade da tua força centrípeta? A tua força centrípeta vai ser exatamente igual à tua normal. Ó, força centrípeta é igual à normal, porque ela é a resultante das forças que atuam em direção ao centro da trajetória. Então, ó, força centrípeta é igual a normal. Pronto.
Então, se ele perguntar normal, calcula a centrípeta, certo? E no ponto C, você vai encontrar o seguinte, ó. No ponto C, você vai ter peso para baixo, você vai ter normal para cima e você vai ter uma força centrípeta. A força centrípeta é sempre em direção ao centro e ela é resultante. Então, olha só, para você descobrir a tua força centrípeta agora, que ela é a tua resultante, a normal tem que ser maior do que o peso, para que sobre alguma coisa lá para cima. Então, você vai ter normal menos a força peso. Ok? Então, você já vai lembrar disso aqui, ó, normal menos a força peso. Ah, eu quero saber a normal, eu quero descobrir a normal. Normal é igual a força centrípeta mais peso. Então, se eu quero descobrir a normal, eu posso descobrir assim também, ok? E assim é válido, por exemplo, essa analogia que nós fizemos, sempre representar as forças, identificar a resultante, porque nós estamos identificando a resultante é sempre apontando para o centro, facilita se você for analisar qualquer caso. Há um carro em uma lombada, então se ele estivesse na parte de cima aqui, ó, então você teria uma normal para cima, porque o chão estaria empurrando ele para cima, teria a força-peso para baixo, ok? Para onde que aponta a força centrípeta? Para baixo, então peso menos normal, daí inverte a situação aqui. Então, para cada caso, você vai analisar as forças que estão atuando e lembrar que a força centrípeta é a resultante das forças que atuam na direção do centro da trajetória, ok? Do centro da circunferência, certo? Um abraço a todos e fiquem bem!